Eu queria fazer só um comentário que estamos vivendo uma situação política bem complicada, né? Os principais partidos políticos, PT, PSDB, PMDB, PR, todos envolvidos em corrupção, né? O que sobra nessa panela? Sobrou a extrema esquerda com PSOL, PCO e a extrema direita que representa o Bolsonaro, né? Então me desculpa de quem é aqui a extrema esquerda, que o resultado é a Venezuela, né? E a extrema direita, o resultado é privilegia só a elite, né? Então a gente está num verdadeiro mato sem cachorro, né? Eu queria só colocar essa opinião aí. Perfeito. O espaço é democrático e plural por causa disso mesmo, para a gente poder ouvir as diferentes opiniões mesmo. Veja, eu concordo uma parte com o seguinte: todo extremismo ele é sempre preocupante, isso é fato. Todo e qualquer extremismo ele é sempre preocupante, porque o que acaba acontecendo? A gente sabe, até historicamente a gente tem referência de que os extremismos deram no que deram, né? Ao longo da história da humanidade, se a gente parar para pensar de maneira geral. Agora, no caso brasileiro, específico, né, apenas para fazer um comentário sobre esse tema, eu acho que isso não é hoje eleitoralmente um problema. Tá? Esse é o ponto. Eleitoralmente isso não é um problema hoje. Os partidos, sejam mais à extrema esquerda, sejam mais à extrema direita, eles têm o espaço deles de representação dentro do Congresso, ok, legal. A questão é quando se isso passa a afetar, em larga medida, a ocupação de cargos-chave e cargos centrais, como por exemplo a presidência da República. Entende? Né? Exato, se institucionaliza. Porque se a gente parar para pensar o seguinte, em termos de competição eleitoral, o que a gente tem é a organização de um sistema partidário, ou seja, um sistema de competição política entre partidos que vem, em alguma medida, dando um sentido à competição, vem apresentando soluções sobre políticas públicas específicas e chaves e que tem promovido, em alguma medida, né? As pessoas geralmente costumam falar assim, grandes rupturas, etc. Eu não vejo como grandes rupturas. Se a gente analisa os últimos 15... Vamos por aí, os últimos 20, 25 anos da política brasileira, a gente teve até muito mais continuidade e um certo, né, nível de crescimento, etc., do que grandes rupturas. Esse aqui é o ponto. Agora, isso se deve, em larga medida, à estruturação desse sistema de competição que a gente aí tem hoje. Na Venezuela, era a democracia mais corrupta do continente. O que causou? Foi uma extrema esquerda. É que a Venezuela também teve a trajetória específica dela, que não é o caso nosso aqui no Brasil, entende? O nosso caso aqui, lá tinha a ver com a questão do petróleo, enfim, tinha um outro tipo de trajetória também, né? Concordo que a gente poderia voltar lá e falar assim, olha, porque lá também não tinha partidos que deram conta de continuar segurando o sistema, entendeu? E aí deu a margem para abertura de aventureiro. Isso é um problema que não... Aí a gente poderia parar para pensar de uma maneira mais séria. Falou, será que derretendo toda a classe política nossa, como em alguma medida derreteu, se a gente parar para pensar... Quem vem aí? Esse aqui é o ponto. Quem vem aí? Aí você abre até uma das medidas que tinha feito a primeira. Aí você pode abrir a margem para aventureiro, de tudo que é tipo. Seja de direita, de centro, de esquerda, seja o que for. Entende? O discurso de salvador da pátria. Aí é quase que aquela história de uma volta, né, em alguma medida, ao populismo. Porque aí é baseado nesse discurso populista. Daquele que vem, que vai resolver os problemas, que tem a solução, que tem a chave... Né, que é o limpinho, bonitinho, não corrupto, etc., e que, portanto, vai ser o salvador da pátria. Gente, não existe salvador da pátria, é um sistema. É isso que a gente sempre tem que parar para pensar. O presidente da República é um cargo, mas não é ele sozinho que faz nada. Esse que é o ponto. Funciona com base no sistema. Quando você tem o presidente, você tem 513 deputados. A questão é, a gente precisa pensar, quem vão ser esses 513 que vão entrar lá? Entende? Esse aqui é o ponto. Se a gente cada vez mais derreter apenas a classe política e não vier apresentando novas soluções, não vier apresentando figuras que são capazes de liderar esse processo, porque, em alguma medida, uma das crises talvez que a gente tem hoje no Brasil, que eu avalio, é uma crise de liderança política. Porque a maior parte das lideranças que até então estavam conduzindo as multidões há anos atrás, são as que todas agora estão sendo questionadas. Seja um pouco mais à direita, seja um pouco mais à direita. Mais à direita, mais à esquerda. Enfim, é isso. A gente está com uma crise de lideranças políticas. Esse é que é o ponto. Né? Porque, e aí volto naquele sentido, nem sempre tudo que se apresentar como novo é necessariamente bom, transformador, renovador e etc. Né? E, infelizmente, eu acredito que é o seguinte, se tem algo que tem que ficar da grande lição de tudo isso que a gente tem aprendido, especificamente com a Lava Jato, que é impossível não falar disso, na minha opinião, na minha singela opinião, se tem algo que tem que ficar de lição de tudo isso que veio acontecendo com a Lava Jato, é uma transformação do sistema. A transformação do sistema. E de um sistema específico, que diz respeito a financiamento de campanhas eleitorais no Brasil, e o fato de que recursos políticos de partidos precisam ser melhor fiscalizados, precisam ser melhor controlados pelo cidadão. Entende?
né? As relações entre empresários políticos no Brasil deram no que deu, entende? A gente precisa começar a ver o seguinte, não é apenas derruba ciclano, derruba fulano, tira beltrano, tira o outro, porque o sistema vai continuar girando da mesma forma, vai continuar. Vai ter outros que vão chegar e vão se ocupar lá, beleza. Se não tem esse que opera, eu opero o sistema. Entende o que eu estou falando? Então, ou seja, agora, talvez o grande sentido que tem que sair disso tudo é assim, ó, ok, puna quem tiver que punir, cumpra-se a lei, efetive-se a lei. Mas o ponto é, o que a gente vai apresentar como solução para tentar reconduzir um processo de reconstrução política? Porque isso que a gente vai ter que ter. Né? Alguém que consiga reconstruir politicamente, não quem vai novamente o quê? Cindir politicamente, né? Vamos lá, rapidinho para poder depois retomar para a gente poder fechar a coisa da cidadania. É só uma frase mesmo que eu achei muito chave no momento, trocar o revoltante pelo revelador, né? Trocar a palavra, a gente troca a chave. Então é revoltante, mas é revelador. Então vamos, isso aí propõe mudança. Mudanças. Não, eu entendo o seu ponto. Eu acho que assim, volto a dizer, é claro que quando a gente começa a falar em política, tá todo mundo de saco cheio. Porque de noite é isso que a gente vê na mídia, é isso que a gente vê que acontece. Vou dizer, há muito tempo já que a política saiu da página de poder e está na página policial. Isso é um problema pra gente. Quem ganha com isso, no final das contas? Ninguém ganha com isso, entende? Ninguém ganha. Ninguém ganha. A gente só perde enquanto sociedade. Esse é que é o ponto. Porque aí, ao invés da gente ter qualquer tipo de renovação, da gente ter qualquer tipo de motivação para fazer diferente, a gente acaba tendo cada vez mais motivação para quê? Para ir se afastando. Falando, nossa, que lamaçal, nossa, que sujeirada, nossa, que coisa ruim, nossa, quanta ineficiência, etc. Ou seja, a gente não se mobiliza para tentar fazer justamente o quê? Diferente, para entender que agora é o momento. Agora, veja, volta a insistir nesse ponto. Eu acho que a gente precisa de lideranças que sejam capazes, né, de aglutinar forças para 2018. E aglutinar forças no sentido de uma reconstrução política. Entende? Né? É obviamente que assim, os analistas vão ter opiniões completamente diferentes, alguns vão achar que não, outros vão achar que deve preservar, enfim. Mas eu acho que se a gente não fizer isso, a gente vai, inclusive, né, reiterar problemas que hoje a gente tem tido e que são muito sintomáticos e que afetam a construção da nossa cidadania, afetam a nossa vida no dia a dia, como é o caso que a gente estava trabalhando aqui da coisa da intolerância. Né? Se a gente continua cada vez mais com esse discurso, nós contra eles, né? Os vermelhos contra os azuis, né? Para, gente, quem está perdendo tudo isso somos nós enquanto sociedade. Direita contra esquerda, coxinha mortadela, seja lá a oposição que for, né? Como se o mundo fosse dividido em duas partes, né? Bonitinho assim. O mundo é muito mais complexo do que isso. O mundo é muito mais complexo do que isso, entende? E eu acho que cada vez mais a gente se deu conta de que ele é muito mais complexo do que isso. Mas fomentam, claro, não tenha dúvida. Tem partidos que fomentam. Exato. Fomenta, porque na verdade no limite está aquela velha busca do quê? Pelo poder. É aquela velha busca pelo poder. Né? Se tem algo, por exemplo, que a gente também não pode perder de dimensão, é o seguinte. Se os partidos não tiver nada que chacoalhe, que dá um terremoto neles, em alguma medida também, eles vão só preservar. Porque, para pensar, os partidos tiveram que flexibilizar em muito seu discurso nos últimos anos. Não só aqui, mas no mundo. Nas últimas décadas, né? Se a gente parar para pensar. Tiveram que flexibilizar. Por quê? Para pensar. Né? Vamos voltar num caso mais clássico lá da Europa. Só para fazer um parênteses, eu volto para a cidadania. Senão eu vou indo e depois não volto. Né? Vamos pensar no caso clássico da Europa. Qual que era a grande convicção que os revolucionários tinham? Qual que era a grande convicção que os revolucionários tinham? Trabalhador vota em? Mas não foi assim, né? A hora que abriu as urnas, os trabalhadores não tinham votado nos trabalhadores. E aí? Ou seja, né, o partido não representa apenas... Ele não sobrevive de representar apenas aquele segmentinho específico. Né? No moderno mercado eleitoral, de competição eleitoral, os partidos também têm que se desdobrar para conseguir apresentar candidatos que sejam viáveis para representar a maior diversidade possível de segmentos sociais, porque eles sabem que a sociedade é extremamente complexa. Por que você acha que eles se matam tanto para poder, né, se abrir e falar, não, agora vamos ter uma parte que vai discutir a coisa das mulheres, agora a questão dos negros, agora a questão, né, da população LGBT, enfim, vamos tentar se abrir essas novas pautas, mas não vamos abandonar as importantes também, aquelas que, importantes no sentido de que mobilizam muito mais pessoas até, e não apenas determinados segmentos minoritários, que é, por exemplo, assim, a questão da saúde, a questão da educação, a questão do trabalho, que são temas clássicos, entende? Ou seja, eles precisam tentar dar respostas
a um mercado que é cada vez mais o quê? Tal como o mercado de trabalho, é um mercado cada vez mais o quê? Competitivo, né? Ah, se você, beleza, você não vai você do partido X não vai flexibilizar essa política, o fulaninho aqui do partido Y vai vender para mim essa política, entende? Então, por isso que cada vez mais, volto a insistir, cidadania é um negócio que pressupõe que o cidadão seja vigilante. Vigilante. Senão os direitos não vão ser implementados. E, aliás, falando em direitos, pessoal, para a gente poder retomar, né, existem 3 pacotinhos, 3 conjuntos de direitos que formam aquilo que a gente chama de cidadania. Tá? Classicamente, a gente pensou sempre dentro desses 3 pacotinhos. E cada pacotinho desse, né, cada conjuntinho desse, está conectado com um princípio. Tá? Então, classicamente, como que foi pensado os direitos de cidadania? Divididos em 3 tipos. Então, aqui a gente teria os direitos civis. O que são direitos civis? Direito à defesa, liberdade de pensamento, liberdade de expressão, direito de ir e vir, direito de poder se apropriar. Tudo isso são direitos o quê? Estão dentro do rol dos direitos civis. Os direitos civis, portanto, se a gente parar para pensar, seriam quase que uma base para todos os demais direitos, né? Se a gente parasse para pensar. Em termos mais lógicos, então, para eu poder ter o direito de participar politicamente, é preciso que primeiro eu tenha o direito de expressar a minha opinião. Se eu não puder expressar a minha opinião, como é que eu vou me reunir politicamente para poder decidir alguma coisa, né? A mesma coisa você vai tudo bem, se eu não tiver o direito de me apropriar, como é que eu vou poder ter outros direitos que implicam ter moradia e etc, se eu não puder ter o direito de ter a minha propriedade reconhecida pelo Estado. Entende? Então, ou seja, o conjunto de direitos civis, eles estão conectados com um princípio, que é o princípio da liberdade individual. Então, quando eu falo em direitos civis, eu penso em conjuntos de direitos que têm conexão, que são conectados com a ideia de liberdade individual. Tá? Então, esse seria o primeiro dos pacotinhos do conjunto de direitos de cidadania. O segundo desses pacotinhos seriam os direitos políticos. Legal. Se eu tenho o direito de me expressar, se eu tenho o direito de me reunir, se eu tenho o direito de falar o que eu penso, né? Se eu tenho o direito de criticar, etc. Consequentemente, eu também tenho eu posso vir a ter direitos políticos. E aí, direitos políticos, eu entendo como direitos que estão conectados com o princípio do autogoverno. E aí a gente volta um pouquinho no que eu tinha dito lá no começo do curso. Se tem algo de diferente que foi inventado com a democracia, é a ideia de que quem melhor do que nós mesmos para tomarmos a decisão sobre o nosso futuro político. Então, ou seja, o princípio da democracia é o princípio do autogoverno. Obviamente que a gente, né, enquanto sociedade, viemos desenvolvendo o quê? Instituições, mecanismos de representação. Então vai ter um sistema de eleição, o voto vai ser contado dessa forma, né? Quem vai poder apresentar os candidatos são os partidos, blá, blá. Então, ou seja, a gente veio construindo um sistema. Mas na base dele está a ideia do quê? De que nós é que temos o direito a nos autogovernarmos. Volta naquele ponto que eu tinha dito para vocês. A soberania, portanto, dentro de uma democracia, é uma soberania que emana de quem? Do povo. Certo? Oi? Em tese, claro. A gente pode ter N problemas relacionados a isso, né? Mas a essência da ideia de democracia é essa. E é isso que torna ela diferente das demais formas de regimes políticos. E um terceiro pacotinho de direitos, que seriam os direitos sociais. Portanto, se eu sou um cidadão que tem garantido seus direitos civis, que pode participar politicamente, que pode, portanto, e direito político nesse caso, eu posso, dentro de uma democracia, votar e também ser votado, né? Se eu não estou satisfeito com os candidatos que aí estão, eu posso tentar me candidatar, tentar ser uma nova liderança política, eu posso escolher os meus representantes, eu posso tirar esses representantes na próxima eleição se eu achar que eles não trabalharam direito. Ou seja, né? Depois disso, se eu posso, então, deliberar politicamente, se eu tenho todo esse conjunto de direitos políticos garantidos, consequentemente eu vou demandar que há outros direitos que vão influenciar, que vão impactar diretamente na minha vida, eles também sejam garantidos pelo Estado. Direito à saúde, direito ao transporte, direito à educação. Ou seja, todos esses outros conjuntos de direitos estariam dentro do pacotinho que a gente chama de direitos sociais. E que tem como princípio, por trás dos direitos sociais, a ideia de justiça social. A perspectiva de que o quê? Se o Estado precisa garantir aquele determinado direito, né, se ele precisa reconhecer como legítimo que haja aquele direito, é porque nem todas as pessoas elas conseguem por si só, né, acessar aquele tipo de benefício. É preciso de que haja uma garantia, enquanto coletivo, de que aquilo possa ser minimamente garantido para todos. Volto a insistir aqui, isso aqui está na teoria, obviamente.
Que a gente sabe que na prática, muitos desses direitos sequer saíram do quê? Do papel. Vários desses direitos estão ali na letra da lei e não ganharam ainda o quê? Musculatura dentro da sociedade, né? Um dos primeiros caras que começou a analisar a cidadania a partir desse conjunto de 3 direitos é um economista, um sociólogo inglês chamado T.H. Marshall. Tá? T.H. Marshall. Ele observou e construiu vamos dizer assim, esses 3 conjuntos de direitos com base na análise da história da sociedade inglesa. Então ele observou o caso da Inglaterra desde o século XVII e ele verificou o quê? Ele falou, olha, desde o século XVII, os ingleses vieram primeiro ao longo do século XVII procurando afirmar esse conjunto de direitos aqui, que diz respeito à liberdade individual, a poder se apropriar e etc., que diz respeito aos direitos civis. Uma vez que eles conseguiram subir esse degrauzinho dos direitos civis, aí eles puderam começar a demandar cada vez mais que a política se abrisse à participação daqueles que não eram nobres. Porque, veja, uma vez que eu sou convertido em cidadão que tem direitos civis, né, portanto, né, eu sou igual aos demais dentro de uma sociedade. E, portanto, você não vai deixar só aqui, no caso da Inglaterra, que os nobres decidam a política. Eu, enquanto cidadão, também posso participar da política. Vou demandar, vou pressionar para que o direito ao voto seja reconhecido, para que eu possa também governar e ser governado. Ou seja, então aí eles vieram no segundo degrauzinho, que seriam os direitos políticos. Isso aconteceu ao longo do século XVIII. Né? E ao longo do século XIX, um pedacinho do século XX, eles falam o seguinte, ok, se eu então sou esse cidadão que agora goza de direitos políticos, que pode decidir, que pode ser votado, que pode participar dos partidos, né? Que pode tomar as decisões dentro ali do parlamento, eu posso demandar do Estado outros direitos que impliquem numa melhor justiça social dentro da sociedade. Né? Ou seja, que consiga corrigir erros, né? Que vão por assim, que de saída, que consiga corrigir distorções, desigualdades, que de saída dentro da sociedade existem, né? Principalmente aqueles entre os que têm maior recursos e aqueles que têm menor recurso. Pode falar, Rafa, vai lá. Você está falando dando exemplo a Inglaterra, né? E todos os nossos modelos também são importados, né? Seja no que for. Então, como em lugares que tem esse conceito de justiça social, como que floresceu o liberalismo, por exemplo? Que é justamente o que deturpa totalmente essa ideia. Não, vamos lá. A questão aqui é o seguinte, eu estou falando com base na referência inglesa de como a gente chegou nessa ideia de direitos civis, políticos, sociais e como isso se disseminou. Né? Obviamente na Inglaterra, por exemplo, quando a gente está falando aqui em direitos sociais, são aqueles, por exemplo, que vão defender a situação mais da classe trabalhadora. Né? Não dos liberais. Esse é que é o ponto. Aqueles que vão demandar para que determinados direitos que estão conectados com a ideia de justiça social não são, obviamente, aqueles que são mais defensores aqui. Entende? São aqueles que estão observando, que estão olhando mais para quem? Para a situação dos mais necessitados. Aqueles que vão precisar mais do Estado. Obviamente que na Inglaterra a gente sabe que é o berço do liberalismo e que isso sempre foi um embate. Entende? Nós não vamos ter a construção de um grande Estado que vai prover tudo que é tipo de direito, entende? Mas ele pode garantir o acesso a algumas coisas mínimas, pode garantir, né, vamos dizer assim, tentar diminuir algumas desigualdades mais estruturais que possam haver dentro da sociedade. É claro que a gente tem que pensar assim também. Por exemplo, o direito social, a diminuição na quantidade de jornada de trabalho. Isso é um direito social, entende? Que era de sumo que era de grande interesse de quem? Da classe trabalhadora. A proibição do trabalho infantil. Se a gente voltar, quem que movimentava, né, a produção industrial em larga medida, as mulheres e as crianças, entende? Então é nesse sentido. É claro que aí é o que eu estava falando no começo do curso, a cidadania vai adquirir colorações de acordo com as características históricas do país. Agora, por que eu botei esse modelo aqui? Por que eu coloquei isso? Para a gente justamente criticar. Por quê? Vamos observar para a nossa realidade. A gente tem essa trajetória bonitinha assim? Primeiro veio os direitos civis, depois veio os direitos políticos. Não. Não. A gente tem um autor brasileiro que se debruçou primeiro, um dos mais, vamos dizer assim, os mais importantes que se debruçou sobre esse tema, que é o professor José Murilo de Carvalho. José Murilo de Carvalho vai escrever um livro chamado A Cidadania no Brasil, o Longo Caminho. Né? E nesse livro, o Zé Murilo, obviamente, né, a época que ele estava escrevendo, ele vai partir desse modelo e dessa tipologia, porque isso aqui é uma tipologia, tá? É um tipo ideal que o
o Marshall criou para poder distinguir os diferentes tipos de direitos. É isso que ele fez. Porque na prática essas coisas elas coexistem, tá? Mas ele quis dizer o que? Olha, no caso inglês isso aconteceu. E aí, a partir daquilo, o que vários começaram a observar? Se aquele processo também teria acontecido no seu país daquela maneira. Entende? Fala, será que foi aqui, aconteceu assim a construção da cidadania também? Bonitinha, dessa forma? E aí o José Murilo vai dizer o quê? Olhando para o caso brasileiro. Falou, se pudesse fazer uma aproximação com o que o Marshall escreveu, lá para o caso da Inglaterra, o Brasil, ao invés de fazer esse caminho, o Brasil fez esse aqui, ó. Fez o caminho contrário. E fez o caminho contrário sem o desenvolvimento de uma ideia mais de cidadãos ativos, de uma comunidade mais ativa politicamente, que reivindique dos políticos e do Estado esses direitos. Por que ele vai dizer isso? Porque ele vai falar assim, ó, se a gente analisar a história brasileira, né, a gente vai ver que não necessariamente quando se teve uma grande quantidade, né, ou direitos sociais que impactavam a maior parte da população, como, por exemplo, os direitos trabalhistas que vieram com Vargas, nos anos 30, não necessariamente se tinha os direitos o quê? Políticos. Não se tinha. Falou, isso, na leitura do José Murilo, isso vai gerar uma determinada influência, isso vai proporcionar com que a cidadania tenha uma trajetória diferente dentro do país. Ele vai falar o quê? Primeiro vieram os direitos sociais. Sobretudo expressos na ideia da carteira de trabalho. Por quê? Porque após a carteira de trabalho te abria para outros direitos. Você só tinha acesso à saúde pública se você tinha a carteira de trabalho. Então, ou seja, ser trabalhador é sinônimo de ser cidadão. Previdência também, bem lembrado. Né? Ele vai dizer o seguinte, falou, ó, muito tempo depois, parando para pensar só nesse intervalo do século XX, né, no Brasil, ele falou assim, ó, muito tempo depois, lá nos anos 40, que nós vamos começar a ter uma maior participação da sociedade e uma ampliação do direito do voto. Na democracia, na experiência democrática de 46. Que aí estava inspirada por uma Constituição mais liberal, que foi aprovada naquela época, etc. Né? Que tinha como um dos princípios que a participação política seria fundamental, a ideia da liberdade das escolhas individuais, etc. E que a escolha política entraria nisso também. Ou seja, aí você passa a ter o desenvolvimento do que seria um direito político, certo? Então, ali você tem. Só que veja, lembra que a gente falou? Direito não é porque conquistou que ele vai continuar. Assim, ó, a história ela vai ser marcada por vai e volta. Você pegar esses 3 pacotinhos, direito social, direito político, agora está aqui o direito social, vai ser sempre plenamente conquistado. Não. Às vezes está aqui, mas depois caiu. Aqui não tem direito civil, opa, mas aqui nesse período histórico começa a ter. Na verdade, até a leitura de José Murilo pode ser criticada, porque ele vai dizer o seguinte, ó, então direitos sociais primeiro lá nos anos 30, os direitos políticos se ensaiam nos anos 40. Os direitos civis vai ter só depois da ditadura militar, a partir de 85. Por quê? Porque ali você não tinha liberdade de expressão, você não tinha liberdade de associação, você não tinha livre opinião e etc. Então, assim... Exato. 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 Ou seja, a gente nunca fez uma cidadania plena. Essa é que é a ideia que ele está colocando ali para nós também. Né? A gente nunca teve a construção de uma cidadania que fosse mais plena, que conseguisse abranger a maior parte da população. Né? Que desse conta de efetivamente conceder, né, fazer com que esses 3 direitos estivessem garantidos. Mas o que eu queria trazer aqui do José Murilo, fora que a erudição histórica dele é fantástica nesse sentido, né? Ele vai trazendo vários dados, enfim, etc. A gente pode fazer talvez até uma crítica, mas não necessariamente essa coisa da tipologia dos direitos, porque ele mostra que, na verdade, esses direitos não foram sendo plenamente conquistados, etc. O que talvez sirva mais para a gente trazer como referência dele é a crítica que ele está fazendo justamente ao Marshall para dizer o seguinte, não há uma trajetória única da cidadania. Isso pode ser observado nos países. Não há um caminho que tem que ser seguido, e essa é a coisa, o caminho, né, esse longo caminho da cidadania brasileira aponta para uma direção. Que direção é essa? Desafio, o grande desafio de nos construirmos politicamente enquanto cidadãos que são ativos no exercício da cidadania. E aí, qual que é a grande sacada? Né? Na verdade, a cidadania no Brasil ela é sempre um pouco o quê? Capenga. Ela é sempre um pouco manca. Por quê?
Porque os indivíduos eles esperam muito do Estado, ou seja, uma cidadania muito marcada pela ideia do quê? Da outorga de direitos. E uma cidadania muito marcada pela chave dos direitos. E não a contrapartida, que lembra que a gente veio conversando, que talvez não fosse a melhor expressão os deveres, mas as atitudes, né? Aquelas condutas desejáveis dos cidadãos. Isso vai acabar trazendo como característica marcante uma ideia de que a nossa cidadania é uma cidadania, além de ser, né, de não ser ampla, além de ela não ser ampla, não ser disseminada para todos os segmentos da população, ela é uma cidadania também marcada por um traço de passividade maior e de grande dependência em relação ao Estado. Né? Ou seja, uma cidadania que, no limite, não conseguiu fazer com que segmentos da população conseguissem efetivamente se organizar e reivindicar constantemente do Estado. Participassem de uma maneira mais ativa nesse processo de construção da cidadania. Queria falar mais alguma coisa, Rafa? Não? Ou seja, isso deu para a gente um maior caráter de passividade na construção da cidadania. Talvez essa seja um dos grandes pontos. Claro que dá para tirar vários outros, mas enfim. Esse seja um dos grandes pontos que a gente pode extrair dessa reflexão que ele fez. Agora, assim como nós temos o conjunto de direitos, e digo mais, se a gente também pensa apenas, né, ainda até um pouco além do que o livro apresenta, mas se a gente parar para pensar apenas nessas três caixinhas, a gente não dá conta de entender aquilo que eu falava na primeira parte, que o conceito de cidadania ele é um conceito insaturado. Ou seja, a cidadania é sempre um ideal que a gente projeta e que a gente vai querer buscar para tentar concretizar aquilo. Né? Por exemplo, onde eu coloco aí o direito de zelo com a coisa pública. O direito de que, né, aqueles que assumirem o poder têm que, consequentemente, ter um grande zelo pela coisa pública. Onde que eu encaixo nesse pacotinho? O que alguns analistas chamam de direitos republicanos, por exemplo. Ou outros vão chamar de direitos de quarta geração, né? Que seria, depois dessas três seriam os direitos de quarta geração. Direito, por exemplo, à preservação do meio ambiente. Onde se encaixa aí? Né? O direito de você ter um planeta Terra, né, que seja um pouco mais sustentável para as próximas gerações, por exemplo. Ou seja, essa é a ideia de que a cidadania ela é um conceito insaturado. É aquilo que a gente tem que constantemente se mobilizar, dialogar, conversar, para poder saber onde queremos ir. Qual o ideal de cidadania que a gente quer projetar futuramente. E veja, se a gente parar para pensar, mesmo a ideia de plenitude da cidadania pode ser questionada. Porque a questão é, a cidadania nunca vai ser plena. Porque a partir do momento que a gente entender que a cidadania é plena, isso pode ser extremamente ideológico. Ah, quer dizer que aonde chegamos agora é a condição bacana, é a condição ideal. Exato. Ideal para quem? Esse é que é o ponto. Aí a cidadania pode ser convertida num instrumento ideológico de dominação e reprodução do poder. Aí é um outro problema que a gente tem que enfrentar. Portanto, aqueles que também, vejam, aqueles que também tomam a ideia de cidadania como algo que seria o ideal no sentido de que, olha, chegamos ao ideal de cidadania, podem, na verdade, estar simplesmente reproduzindo um discurso ideológico em cima da própria ideia do que seria a potencialidade de construção da cidadania. Agora, um ponto é importante que a gente perceba. A cidadania ela vai sempre ser mais limitada, ela tende a ser sempre mais excludente, na medida em que não há participação. A isso a gente até pode entender e falar assim, ok. Por quê? Porque se não há participação, quer dizer o quê? Que aqueles que não estão, aquela ideia que eu tinha falado para vocês da vigilância, aqueles que não estão vigilantes em relação aos direitos que estão sendo concedidos, a forma como esses direitos estão sendo implementados no dia a dia, consequentemente não vão ter clareza do que está funcionando e do que não está funcionando, do que precisa melhorar e do que não precisa melhorar porque já está bacana, entende? Ou seja, os temas, os direitos, as questões relacionadas às cidadanias, elas vão ser sempre contemporâneas. Elas vão ser sempre colocadas. Hoje, talvez, por exemplo, que a gente se referia na primeira parte, hoje talvez um direito à cidadania que a gente demande é um direito, por exemplo, de ética em relação à coisa pública. É um direito, né, por quê? Porque eu acho justo que se tenha, né, uma administração ética dos recursos públicos. Pode ser. Pode ser. Pode ser que esse seja um ideal de cidadania que a gente busque. Pode ser. Por quê? Porque isso faz com que os indivíduos, consequentemente, se sentam mais iguais dentro da sociedade. A lei que aplica aquele que é mais rico também aplica o que é
mais pobres, as leis são são mais rígidas. Né? Veja, se a gente parar para pensar, tanto a democracia ela está assentada em qual ideal? A democracia está assentada no ideal de que o governo não é necessariamente dos homens. A fonte da soberania do poder está fundamentada nos homens, está no povo, certo? Né? Mas a garantia dele não está necessariamente dos homens, está nas leis. É o governo das leis. Todos têm que estar submissos às leis. Porque aqueles que estão acima das leis, né, portanto, vamos parar para pensar assim, são cidadãos mais especiais, certo? E veja, para pensar um pouco na nossa realidade. Será que a gente tem construído no Brasil uma cidadania que realmente tem tratado todos como iguais? Será que no nosso país a gente não precisaria desenvolver alguns outros valores e, né, de maneira que esses valores fossem trazidos para o âmbito da nossa cultura política? As famosas atitudes desejáveis que eu vim falando desde o começo. Obviamente eu elenquei 3 aqui de maneira mais didática, mas não se restringe a essas 3. E assim como existe o ideal da cidadania, pode existir o ideal das atitudes que a gente deseja que os cidadãos vão, consequentemente, desenvolvendo dentro da sociedade. Certo? E aqui, ó, a cidadania como atitudes, eu destaquei 3. Primeiro, responsabilidades. Responsabilidades em relação ao quê? Em relação àquilo que é público. Nós temos no Brasil uma cultura de desvalorização constante e contínua em relação a tudo aquilo que é público. Né? Geralmente eu pergunto para os meninos lá em sala de aula, eu falo para eles, eu falo assim, ó, você chega em casa, você pega um serrote e serra a cama? Você taca fogo na televisão quando chega em casa? Não, por que você não faz isso? Aí eles respondem, professor, porque custou dinheiro, né, meu? Custa caro lá, tal, minha mãe vai me arrebentar no meio, meu responsável lá vai me pegar na pancada, tal. Eu falo assim, mas você chega na escola, você picha a carteira? Ah, alguns ficam quietinhos, assim, né? Ficam mais recolhidinhos, né? Você quer ventilador? Quando você está na rua, se você puder, você apedreja a placa de trânsito, né? Se tiver uma galera lá, tá, vamos quebrar, vamos lá. Quebra o orelhão, tal. Eu falei assim, não tô culpando ninguém, também não tô apontando para indicar ninguém, não é nada disso, mas é pra gente refletir, obviamente que não é, né, para eles refletirem, não tô, né, apontando, você é culpado, não é isso. Mas para criar um senso crítico em relação a ter responsabilidades em relação a tudo que é público. Porque nós temos uma cultura de supervalorização em relação àquilo que é privado, em relação àquilo que é particular. Nós zelamos pelo que é particular. Por quê? Porque a gente vê como um produto de esforço, a gente vê como algo que custou dinheiro, custou caro, custou esforço, custou trabalho. E aquilo que é público a gente não vê como isso. O que é público geralmente passa com uma ideia de que é de ninguém. Deveria ser, esse acabou. O ideal seria que todos olhassem para aquilo e reconhecessem um pouco do seu esforço ali. O ideal seria quando a gente olhasse na rua e falasse, olha, pô, se isso aqui está quebrado, isso aqui está arrebentado, eu preciso reivindicar que seja arrumado, porque isso aqui custou dinheiro meu também. Custou dinheiro de todos. Mas na verdade o que acaba acontecendo é o quê? Você tem o descontentamento em relação àquilo, né? Mas você fala assim, fazer o quê, né? Tá quebrado mesmo, tudo arrebentado por aí. Ou seja, você cria aquela ideia do que é público não é de ninguém. E além do mais, a gente vai estendendo isso para outras esferas da vida também. O serviço de saúde pública, não estou falando que não tenha problemas, eu vou novamente tocar nesse ponto. Tem muitos problemas que precisam ser resolvidos. Mas tudo que é de saúde não presta. O Brasil é o pior sistema de saúde. Aí você vai dizer, educação nada presta. Né? Você vai falar, educação pública nada presta. Mas a particular, não. Aqui, nossa, olha quanta virtude tem aqui. Né? Salas bonitinhas, multimídia, né? Apple, não sei o quê, última tecnologia e tal, não sei o que lá. Ok. O ponto que eu quero chamar a atenção, qual que é nesse sentido? Nós desvalorizamos ao desvalorizar tudo aquilo que é público, nós desvalorizamos a nossa atuação enquanto cidadãos. Ué, porque se não presta, não funciona, não dá certo, para que eu vou me envolver para participar daquilo? Se não presta, não funciona, não vai dar certo. Entende? Pode falar, querido. Aliás, como professor de escola pública municipal, né, minha briga, inclusive, me perguntou meus amigos de esquerda, né, que colocam todos os filhinhos em escola particular, porque querem uma educação melhor. E são professores de escola pública, coordenadores, supervisores. Então é uma briga ferrenha. Essa sua fala, você sabe que eu quase fui linchado num curso que eu fui dar, né? Eu fui quase linchado, até repensei depois do meu ponto de vista. Eu falei, gente, acho que eu vou tomar um pouco mais de cuidado. Porque eu estava numa vez dando um curso para professores.
E aí eu estava discutindo sobre esse tópico de cidadania. E aí, em determinado momento, eu falei assim, ó, vocês confiam no trabalho de vocês? Aí todo mundo, eu vou jogar pra você, aí todo mundo, não, confia, é bom. Eu falei, ó, ô professora, aí veio a professora, né, então, vem cá, Rafa, professora, de matemática, você confia que você dá uma boa aula de matemática? Certamente. Certamente. Eu falei assim, ó, professora, você acha que os seus alunos estão aprendendo bem com você? Claro. Seu filho estuda aqui na escola? Jamais. Obrigado, Rafa, soube interpretar maravilhosamente bem. Mas é isso. Aí eu falei assim, não, mas eu não tô entendendo. Você dá aula aqui, você falou que funciona, seu método é bom, os professores são bons, o corpo docente é bacana. Então, se seu filho isso aqui, por que então? Ah, não, porque eu quero dar uma melhor oportunidade para ele. Ui? Então quer dizer, entende qual que é a contradição do que eu tô falando? Porque vem disseminada essa ideia nossa. E digo mais, aí eu falei isso uma vez, aí ficou pior, né? Depois, aí tá vendo? Eu não tenho muito senso às vezes, gente. Eu peço até desculpa, porque às vezes eu exagero mesmo, então eu peço desculpa. Aí eu fui além e falei assim, fala a verdade, a aula na escola pública você não prepara, na particular você prepara, né? Aí a professora olhou pra mim, ô professor. Falei assim, ó, quantas aulas você planejou para dar na escola pública? Quantas lousas você já deixou montadinha? Quantos exercícios já corrigiu em casa? Obviamente, que aí depois eu falei, eu não quero culpar você enquanto professor, porque eu sei o quanto que é difícil sobreviver. A gente sabe o quanto é complicado, que você tem que dar uma jornada monstruosa de aulas que não te permite isso. Mas o que eu quis dizer é assim, mas aí o cara tem 5 aulinhas na escola particular, mas aí ele vai gastar o final de semana ali para montar umas 5 aulinhas bala, porque ele sabe que a partir dali ele ganha mais e tal, etc. Né? O que eu quero dizer é o seguinte, obviamente que eu não posso culpar o professor, pelo amor de Deus, longe disso. Se os professores estiverem nos assistindo também, pelo amor de Deus. A gente sabe o quanto o professor sofre também, sou professor, eu sei o quanto a gente sofre nesse país. Né? Tem problemas estruturais muito mais graves, problemas de recursos da educação, enfim, gerenciamento do sistema e etc. Mas o que eu quero colocar é assim, são os pequenos detalhes que a gente percebe a desvalorização que a gente tem em relação a tudo aquilo que é público. Né? Então talvez uma das atitudes mais desejáveis que os cidadãos deveriam tomar seria essa ideia de responsabilidade em relação ao que é público. Uma segunda atitude desejável que eu elenquei aqui, que eu destaquei, que a gente veio falando ao longo do curso, diz respeito à ideia do quê? De tolerância. O auge da intolerância para mim, assim, na minha experiência, obviamente, né? Que não é nem um pouco representativo do que é intolerância por aí. Mas o auge da intolerância para mim foi quando terminou as eleições de 2014, né? E aí alguns familiares meus estavam na rede social, e aí eu fiz um pequeno texto, uma pequena reflexão falando dos resultados das eleições lá e tal. Obviamente que quem concordar pode curtir, quem não concordar tem a total liberdade de deixar. Ou mesmo se quiser abrir um diálogo, e essa que é a questão. Tolerância não significa que você precisa concordar com o outro. Esse é o ponto. Tolerância não significa que você precisa concordar com o outro. E também não é que eu tolero ele, que esforço. Não é isso. Tolerância no sentido de respeitar o outro como alguém que é intelectualmente capaz, assim como você é. O problema é que ele leva para o lado pessoal. Exato. Esse é o problema. A rede social é isso. Não, aliás, o problema não é nem só levar para o lado pessoal. O problema é que é o seguinte, por trás de toda atitude de intolerância, há uma profunda arrogância. Esse é como você fosse o detentor do conhecimento, como se você fosse o detentor da única opinião que é válida, como se só a sua forma de fazer da maneira como você faz todos os dias é a forma correta. Né? Quer ver demonstração de intolerância? Quando você é jovem, você tirou a carta, vai andar do lado com o pai ou com a mãe, o responsável ali no carro. Eu falo assim, toca a marcha assado, pisa no freio, pisa no breque. O cara desespera, a pessoa não trava. Comigo, vai bater, não sei. Comigo foi traumático nesse sentido. Né? O que eu quero dizer é o seguinte, toda e qualquer atitude de intolerância, óbvio que eu estou dando um exemplo simples, mas isso pode se estender a coisas muito mais importantes da vida e muito mais graves. Né? Intolerância em relação a torcidas, a times de preferências de times de futebol diferente, situação cotidiana. Intolerância em relação a quem pensa completamente diferente de você sobre qualquer tema. Intolerância em relação a aquele que tem uma preferência sexual que é completamente diferente da sua. Ou seja, as eleições de 2014, para voltar naquele tópico, eu fiz a opinião lá, coloquei, e logo após eu coloquei ali, tinha uma das pessoas da minha família que foi lá e comentou, é culpa desses nordestinos malditos. Escreveu assim. E qual é o grande X da questão? Na minha rede social tem um monte de nordestino. Que é amigo meu, que é professor de universidade, tal. Aí tem o professor de universidade, mandou uma mensagem em box, na hora, eu me senti assim, né? Você fala, o que eu faço primeiro? Porque aí você fica na situação de mediador, né? Você fala assim, pô, para, o que eu faço aqui agora, né?
Porque aí ele mandou uma mensagem box assim pra mim, eu até vi ele falando, cara. Porque se é um negócio que eu gosto é de sotaque nordestino, porque meus parentes são nordestinos, meu avô é baiano, adoro tudo. Ele falou assim, Brunão, é gostoso você ouvir aqui, é gostoso. Ele falou assim, Brunão, eu vou ter que sentar o sarrafo. Eu falei, cara, fique à vontade, eu não vou intervir nisso. Porque eu quis dizer assim, porque, claro, é uma atitude ofensiva. Ou seja, nas redes sociais é um dos espaços que tem maior a gente percebe, é nítido, maior o quê? Intolerância, hoje em dia. Né? E isso vai se estendendo, vai saindo da rede social e vai ganhando cada vez mais a vida real. As pessoas não sabem separar. Exato. E mais do que isso, não é só saber separar. As pessoas não respeitam. Exato. E além das pessoas não respeitarem, elas se julgam superiores. Esse é que é o problema. Então, na medida em que você se julga superior, que a sua opinião é melhor formada, que a sua opinião é melhor construída, que você tem a grande saída mágica, isso faz com que, consequentemente, você não se abre para algo que deveria estar na base da construção da cidadania. Por isso que eu falei em atitude desejável do cidadão. Que é a ideia do quê? Como que a gente constrói uma cidadania mais ativa? Diálogo. Você quer ver o problema? Eu já vou passar para você, viu, querido? Não quer? Não, eu já vou passar para você. Obrigado, gente. Eu já deu 10 horas quase eu estou aqui. Eu prometo que eu vou acabar, gente. Já estou caminhando para o fim já. Na medida em que a gente deseja construir uma cidadania mais ativa, é preciso que a gente consiga dialogar com aqueles que pensam diferentes. E aí, veja, a rede social força aquilo que a gente já tinha falado lá atrás. A ideia da bolha do isolamento. Hiperindividualismo de novo. Quantas pessoas você tem na sua rede social que pensam completamente diferente de você? Eu até vou fazer uma sugestão para o Zuckerberg. Põe assim, amigos e inimigos, né? Então, assim, uma coisa dos amigos e outra dos inimigos ali, né? Ah, estou adicionando meu inimigo aqui, né? Tá. Inimigo é importante, inimigo assim, não no sentido de querer, né, fisicamente destruir. Mas opositor, vamos pensar assim, né? Opositor é importante, porque o opositor faz que a gente desenvolva mais inteligência. Questionador, opositor, enfim, né? O tema que a gente queira utilizar. Mas o ponto é que isso e essas oposições radicalizadas, e esses isolamentos radicalizados, e todo mundo falando, né, como um amigo meu pastor costumava dizer, né, pregar para convertido, né? Ele falava assim, isso aí é pregar para convertido, um amigo pastor meu tinha. Aí o que acaba acontecendo? Isso tem gerado consequências sérias no mundo real. Eu estava lendo esses tempos atrás uma reportagem do Washington Post, que eles fizeram que é o seguinte, no processo da discussão do Brexit no Reino Unido, que era da separação, né, se o Reino Unido sairia ou não da União Europeia, a maior parte das pessoas que tuitaram, que deram as opiniões lá que eram contrárias pelas redes sociais, não tinham acessado um vídeo, uma opinião das pessoas que eram favoráveis à manutenção. As que eram, né, as que queriam sair, não tinham ouvido nenhum daqueles que eram favoráveis à manutenção pelas redes sociais. E aqueles que eram favoráveis, né, à manutenção, não tinham ouvido, não tinham visto, não tinham dialogado, não tinham discutido com aqueles que eram a favor da saída. Quer dizer, não tem diálogo, não tem construção, não tem embate de ideias. Você está pregando para convertido. Né? Aí você perde a ideia do debate que constrói. Né? Fala aí rapidinho para poder depois finalizar. Pegando o mesmo exemplo que você citou, aconteceu também comigo, parentes, tal. Então, o pessoal coloca ali uma frase pesada, tal. Daí você contesta. O que acontece logo em seguida? Você quer excluir. Minha tia me excluiu, a mãe de um amigo me excluiu. A hora que você... Ou seja, já vou passar aí para vocês aí no fundo. Quem levantou a mão queria falar? Já vou passar para você aí no fundo, querido. Ou seja, a gente está cada vez mais emburrecendo. Essa que é a verdade. Nós estamos emburrecendo. E ao emburrecermos, a gente está prejudicando o nosso processo de construção da cidadania nesse sentido de não abrir para um diálogo com aquele que pensa diferente. Passo para você, querido. Pode falar aqui e aí depois eu vou naquela última parte. Você falou com relação ao indivíduo ser tão individualista que só ele tem razão, só ele. Sim, porque só ele acha que ele é o único do mundo, né? Vai lá, querido, você poder falar. E aí eu vou só partir para a última responsabilidade ali por causa do horário. Obrigada. Imagina, querido. Acho, muito obrigado, querido. Ainda que premido pelo tempo, eu quero dar uma contribuição para a cidadania, até para enriquecer o debate, que aquela ideia que você disse de que tudo que é público não presta, é ruim.
tem talvez uma exceção que seja a confirmação dessa regra, que é o inverso, na verdade, que o que é público e serve às elites é muito bom. Por exemplo, você estava falando de educação, né? Existem vários níveis. No nível superior, isso não se verifica. Mas porque a universidade pública no Brasil serve às elites, não serve ao povo, né? O povo. Então eu acho que a partir do momento que a cidadania ela é consciente, ativa, ela faz com que o público seja universalizado de certa forma, entendeu? E outro tópico aí da tolerância, eu acho que a gente precisa ter uma sabedoria para dividir o que é tolerável do intolerável, porque a tolerância absoluta também ela acho que inadmissível, né? Por exemplo, questões de terrorismo e outras coisas, etc. É isso. Boa noite. Terrorista tem uma construção, né? Existe um style, Não, claro, eu entendi o seu ponto e eu concordo com parte dele. Eu acho que também, obviamente, por exemplo, se a pessoa tem uma conduta extremamente autoritária, a pessoa é arrogante, etc., como é que você vai ser? Você pode até ser tolerante com ela, mas ela mesma não vai estar sendo tolerante. Aí você não tem como estabelecer diálogo. E tem determinados posicionamentos e atitudes que aí não tem como ser tolerante mesmo. Né? Por exemplo, algo que atente contra a vida de alguém. Né? Fala assim, não, bandido bom, bandido morto. Pronto, não. Aí não tem como, porque você já não, a pessoa já não sabe o diálogo. Como é que você vai fazer? Aí fica difícil, entende? Aí a gente tem que jogar com as ferramentas que a gente tenta, né, com aquilo que a gente tem na mão, que é justamente o quê? Tentar dialogar, tentar chegar da melhor maneira possível. Obviamente, veja, nós não somos salvadores da pátria. Esse é que é o ponto. Né? Existem conflitos em sociedade, isso é óbvio, a gente também tem que ter esse grau de realismo. Existem conflitos em sociedade que eles são o quê? Insolúveis. Não tem como resolver. Mas aí é que entra a política. Você precisa fazer o quê? Fazer com que as suas ideias se convertam em forças políticas e forças sociais. E aí, para usar uma frase do Maquiavel, e aí passem a conquistar o quê? Corações e mentes. Porque se a sua não conquista, quer dizer que outras estão conquistando, entende? Esse é mais ou menos o raciocínio que a gente tem que pensar. E essa que é a ferramenta que a política nos propicia nesse sentido. Pessoal, só vou fechar agora com essa parte do engajamento social, tudo bem? E por fim, um terceiro valor que eu coloquei aqui, que seria uma atitude desejável e importante, né, seria a ideia do engajamento social. Eu até depois ia fazer uma abertura, ia passar o vídeo que eu pedi para o Rafa, mas acabou não dando tempo. Né? Que eu ia fazer a seguinte questão. Será que nós temos mobilizado a capacidade de nos engajarmos socialmente para resolvermos problemas de ação coletiva? Né? Ou seja, problemas que afetam a nossa vida diariamente? Esse é que é o ponto. Porque muitas das pessoas de saída já vão falar o quê? Engajamento social ele não funciona. Não dá certo. Ah, é difícil. A gente marca a reunião, marca lá da associação de bairro, marca a reunião, um vai, o outro não vai. Né? Qual que é o grande problema também? A gente confundiu, muitas das vezes, a ideia de que não é preciso ter liderança. Esse é o ponto. Lideranças são importantes em qualquer tipo de processo. Por quê? Porque as lideranças elas podem ser fontes, inclusive, do quê? De resolução de conflitos que aparentemente não conseguem ser, né, resolvidos. Ou seja, a gente tem que incentivar que se desenvolvam lideranças, seja liderança de bairro, seja uma liderança dentro de uma comunidade, seja uma liderança que estão tentando espaço dentro de partido, sejam novas lideranças dentro de sindicato, seja que as próprias lideranças que já estão estabelecidas tenham uma mentalidade mais aberta, a poder também ouvir um pouco melhor as demandas que têm chegado. Né? Então, esse é que é o ponto. A questão não é que não tem que existir liderança. Pode ter deve ter liderança. Mas o fato as pessoas precisam se mobilizar. Né? E precisam também buscar referências de em que situações o engajamento social fez diferença. Né? E aí, obviamente, não vai dar tempo de trabalhar, mas eu termino o curso dando essa dica para vocês. Em que situação histórica, inclusive no Brasil, o engajamento social fez diferença na construção da cidadania? No processo de construção da Constituição Federal de 88. Se a gente voltar atrás e analisar um pouquinho, né, ainda que de maneira breve, mas analisar um pouquinho, a história da própria Constituinte brasileira, desde 86, né, entre 86 de 86 até 88 na data de aprovação, a gente vai verificar basicamente o quê? Ali ficou mais do que expresso o que a capacidade de mobilização nacional pode gerar em termos de resultado político específico. Se a gente analisar a Constituição brasileira, a gente vai verificar que nenhum país do mundo quase teve um histórico de participação e de abertura a sugestões como teve a Constituição de 88. Né? Obviamente todas as sugestões foram incorporadas? Não. Mas se você pega lá, tem vários autores, inclusive, que analisaram esse processo. Eles vão mostrar o quê?
a complexidade da organização institucional daquilo foi tremenda. A quantidade de mobilizações populares num contexto que era dos anos 80, que você não tinha o celular. Eu falo isso para os meninos, né? Eu falo assim, imagina, tem uma foto na internet que é uma mesa gigantesca, ela pega daqui até lá, até assim na tampa, que é só de propostas que foram enviadas para serem acrescentadas à Constituição Federal. E tudo aquilo foi lido e foi processado e foi discutido dentro de comissões. Foi maravilhoso? Foi só virtuoso o processo? Óbvio que não. Óbvio que não. Mas a questão é, funciona? Funciona. Vai funcionar do jeito que eu quero, do jeito que você quer, do jeito que ele quer? Não. Mas vai funcionar da melhor maneira possível, com base na capacidade que a sociedade tem de se organizar politicamente e pressionar. Porque, na verdade, a cidadania ela é um constante processo, né? Uma constante relação entre sociedade e Estado. Na medida em que a sociedade reivindicar mais do Estado, o Estado é obrigado a dar cada vez mais resposta para a sociedade. Tá certo? Pessoal, eu queria novamente agradecer a presença de todos vocês. Desculpe se não, né, em virtude agora do tempo da gente ter extrapolado uns minutinhos a mais, mas é que o bate-papo estava bom. Né? Peço desculpa se eventualmente alguém se sentiu ofendido, enfim, por alguma opinião, algo nesse sentido. Espero ter sido o mais democrático possível, no sentido de ouvir a opinião de todos. Espero que todos estejam aqui amanhã também para poder conferir o fechamento do curso. Tá ok? Professora Mônica, né, Rafa? Amanhã vai estar aí, a professora Mônica vai discutir um pouquinho dos 3 poderes com vocês, tá ok? E quem quiser depois aí, a gente pode continuar conversando, me adiciona no Facebook, Bruno Souza da Silva tá lá, tem uma foto com o microfone da mão falando. Quem quiser depois bater um papo, a gente dialogar, tá ok? É fácil de me achar, tá joia? Muito obrigado por vocês, viu, pessoal? Valeu mesmo. Busque uma nova esperança para os nossos jovens, nossas crianças e nossos jovens. Precisamos, né?